E aí, pessoal, tudo bem? Se a gente escreve a fórmula da mudança de variável, né, lembrando, né, que de uma maneira geral, integral dupla em R de uma f de x, y, dx dy, eu quero mudar, né, para uma função genérica g de u, né, integral dupla g de u e v, né, a gente precisa aplicar Jacobiano para poder realizar essa mudança de variáveis, né? Então, aqui é importante lembrar, né, que tá, o jacobiano é dado pelo determinante matriz, né? E que a nossa nova função, g de u e v, na verdade, ela é a nossa f, né? Só que cada elemento, cada variável, né? Ela é dependente dessas variáveis u e v. Então, parece que se a equação é essencial na equação, a gente precisa também conseguir as equações inversas, né? De fato, como a gente usou essa propriedade, né? Que na verdade a f, a g é a própria f, só que como funções de variáveis independentes, né? Aqui a gente está descrevendo y e x como variáveis dependentes de u e v. Então, é natural que se a gente está fazendo isso, é essencial que o sentido inverso também seja verdade, né? Então, também é verdade, u pode ser descrito como uma função de x e y, e que v seja descrito como uma função de x e y também, né? Também é equivalente, ok? E aí, né, a partir daí, a gente consegue descobrir mais uma. A gente consegue verificar a propriedade, né? Se fosse difícil obter essa ideia, né? Se fosse difícil ter a expressão, né, para x e y como função de u e v, resolvendo a sua inversa, né? Simultaneamente, para x e y em termos de u e v. Às vezes a gente pode evitar ter que fazer isso se a gente usar a equação, né? Que a gente já viu. Tem a prova é uma aplicação da regra da cadeia, né? Que é a relação entre os jacobianos. Então, jacobiano da mudança de xy para o v vezes o jacobiano da mudança de uv para xy igual a 1, né? Então, né, aqui a ideia, né, é que se a gente tem algum jacobiano que seja fácil de calcular, supondo que esse jacobiano da direita, né, que é o del U del X, né, esse jacobiano da direita, se ele for fácil de calcular, se a gente conhece a U como sendo função de x e y e v como sendo função de x e y, então o jacobiano da esquerda, né, que é necessário para a gente poder calcular a mudança de variável inversa, vai ser o recíproco. Infelizmente, vai ser um termo de x e y em vez de u e v.
né? Então, ainda deve ser necessário a gente expressar x e y em termos de u e v. Mas às vezes a gente tem sorte, né? A gente pode resolver, então, um exemplo. O exemplo é o seguinte. Né? A gente vai calcular a integral dupla sobre r de x sobre y, tá? Desculpa, y sobre x, de dr, não dy, tá? Onde o r vai ser a região, né? Que a gente vai... Seguinte, é a região que é o contorno das curvas x quadrado menos y quadrado igual a 1. X quadrado menos y quadrado igual a 4. Y igual a 0. E y igual a sobre 2. Né? Então, como é que é a representação desse R? Tá? Então, a representação desse R vai ser, né, uma 2 curva. De 2. A segunda expressão é y igual a 0, né? Então, é o próprio eixo x. Né? X. A gente tem uma curva, né? Que é a curva x quadrado menos y quadrado igual a 4 e x quadrado menos y quadrado igual a 1. Então, essa curva, a gente vai ter uma curva assim, que é uma hipérbola, né? Hipérbole. E aqui, né? A gente tem outra curva assim, tá? Então, aqui é x quadrado igual a 1 e é x quadrado quadrado. Então, a região R é essa. Certo? Então, a ideia, né? Primeiro a gente verificou, né? Quais são as regiões de contorno, né? Para a curva de x quadrado menos y quadrado, né? E, né? Como que vai se comportar a integração, né, de y sobre x, né? Sobre essa contorno, tá? Agora que a gente conseguiu descrever no R, e os limites das regiões são as curvas de contorno, né? Então, aqui a gente tem uma limite de integração em outro, né? Essas duas curvas de contorno. E a gente também tem essa reta, né? E essa reta que também é outro limite de integração. Então, as curvas, todas as curvas vão ser limite, né? E aí a gente vai usar, né, como y sobre x é o integrando, né? A gente pode isso sugere fazer uma mudança de variáveis que talvez seja intuitiva. Então a gente vai tomar u como sendo essa expressão que repete nas duas
contornos, né? E tomar o próprio V, né, como sendo a integração, tá? Integração. Então agora, né, a gente vai tentar, né, ver se isso é favorável ou não, se isso facilita a nossa vida ou não. Para isso, a gente precisa tentar, né, passar a resolver. A gente vai tentar passar sem resolver esses caminhos de teste para frente, para x e y, em termos de u e v. Tá? Então, como a gente muda o integrando para as variáveis u e v, né, não vai dar problema. E a questão é se a gente pode obter o jacobiano, né, em termos de u e v de uma forma fácil ou não. Então, né, se a gente usar aquela expressão que relaciona dois jacobianos, né, del U, del V, o jacobiano de U para V, o jacobiano de X para U, a gente sabe, a princípio, para essa transformação, qual que é o jacobiano o V XY, né? Esse jacobiano, a princípio, a gente sabe. E esse jacobiano vai ser a expressão do determinante menos 2x menos 2y, né? E aqui, menos y sobre x quadrado. E aqui embaixo, né? Sobre x. Tá? Isso vai nos dar 2 menos 2y quadrado x quadrado. Sobre x quadrado, né? 2y quadrado sobre x quadrado. Né? 2. É isso mesmo. 2y quadrado sobre x quadrado. Então, se a gente usar a propriedade, né? A gente sabe que o inverso disso vai ser o jacobiano da volta, né? Então, o jacobiano da volta vai ser 1 sobre isso, né? Sobre 2 vezes 1 menos isso aqui, né? Nada mais é do que v quadrado. E aí a expressão fica muito mais amigável, né? A gente agora usa a fórmula, né, para a mudança de variáveis, e a gente colocando os limites, né, e aí a gente consegue calcular, né, nossa integral, né? E a princípio, né, então vamos voltar para a integral. A integral era a integral dupla sobre R de y sobre x dx dy, né? Isso aqui nada mais é, na nossa mudança de variáveis, que é a integral dupla de R, né, de v sobre 2 vezes v quadrado. dv du dv. Se a gente colocar os limites, né? Os limites, o nosso v, né? Nosso v, ele vai estar variando de 0 a 1, não 0 a meio, né? A meio. E o u, ele varia de 1 a 4. Né? U varia de 1 a 4 e v varia de 0 a meio. Tá? Então, vai dar integral de 0 a meio, integral 4 dessa expressão. Tá? Pedir o cursor.
Ah, cadê você? Então é isso, né? É... Bom, o cursor voltou com uma expressão estranha. Beleza. É... Tá, traço. Então, né? Se agora é basicamente integral, essa integral vai ser quartos ln quadrado. Isso calculado variando de 0 a meio, né? E isso nos dá menos 3 quartos ln de 3 quartos. Tá? Se a gente notar, né, que a resposta usar, né, a então, relaciona, né, a variável, vai limites, verifica que a limite, limite, a gente avalia que a resposta vai ser um termo né, vai ser positivo. Então, como ele deveria ser, né? Porque o integrando é positivo, né? Lembrando que aqui a gente está calculando o logaritmo de um número de 1. Então, logaritmo, logaritmo de um número entre 0 e 1 ele é negativo. Então, a gente acaba integrando, né? Chegando na conclusão de que o resultado final é positivo, como a gente espera que seja. Nada estranho. Bom, o que mais que a gente pode tentar falar sobre aqui? Outra coisa que é importante é que nos exemplos que trabalhou até agora, a gente não teve dificuldade em encontrar os limites de integração, né? A região R ela é delimitada por curvas de contorno de U e V, significa que os limites eles vão ser constantes, né? Então a ideia de colocar limites na mudança de variáveis acaba sendo relativamente trivial. A dificuldade é simplesmente fazer a mudança de variável, né? Mas uma vez que ela foi feita, limites não vão ser um grande problema para o nosso. Quer dizer, não foram um grande problema para a gente até agora. Se a região ela não for limitada por uma curva de contorno, talvez a gente não deva usar uma mudança diferente de variáveis, né? Mas se isso não for possível, a ideia a gente vai ter que descobrir uma equação, né? Equação de UV, né? Das curvas de limite. Então a gente vai resolver um exemplo, né? Para esse tipo de coisa mais cabeluda. Exemplo 2. Então a gente vai tomar U, cursor de novo. Ok? Agora parece que ele voltou ao normal. Tomar U igual a x mais y, V igual a x menos y. Tá? A mudança de variáveis que a gente vai querer fazer, tá? É mudar a integral a 1 de dy dx. Tá? A ideia é calcular isso, né? Dar essa integral da du dv. Tá? Então, né? Se a gente usar, né, as expressões que a gente encontrou, calcular o jacobiano, tá?
jacobiano no fim das contas, parte por então, jacobiano para essa mudança de variáveis é meio. Então, o fator, né, de jacobiano no elemento de área vai ser meio, tá? Porque a gente tem que usar o módulo, né? Agora a gente vai ter que colocar, né, os novos limites, tá? Então a primeira coisa é esboçar a região de integração. E a região de integração é bem simples, né? Ela é simplesmente um triângulo, né? Ela, dentro desse. Tá? Tá, Lídio? Retas, retas. Sim. Aqui, né? Então, ângulo, tá? Essa é a região de integração, né? Ah, ah, a limitante diagonal, né? É a curva de contorno v igual a zero, né? Tomar v igual a zero vai ser justamente igual a x, que vai ser essa curva. E a horizontal e as curvas horizontais e verticais, elas não são curvas de contorno, né? Então, quais vão ser as equações UV referentes, né, a essas verticais e horizontais? Existem duas maneiras da gente responder isso. A primeira maneira, né, a gente pode ser mais amplamente aplicável, tá? Um, talvez seja a maneira preferida, tá? Mais amplamente aplicável, mas ela requer, né, um pouco mais de tempo, porque a gente precisa calcular separadamente cada curva de contorno. Cada curva de... Então a gente vai começar pelo método 1, tá? Então, método. Uh, a gente vai eliminar x e y das três equações simultâneas, né? Então, a gente vai querer um u como função de xy, um v como xy, e a gente tem uma equação de xy da curva de contorno, né? Então, para x, né, a gente vai tomar igual a 1, né? Então, dessa forma, tem x igual a 1, u é dado, v também é dado, né? E, e o que, que a gente tem aqui, né? Onde a primeira curva a gente está teatando, né? Para essa parte horizontal, y é igual a zero, né? Questões? Qual que é a conclusão aqui, né? Segue, se a gente substituir aí, né? Y igual a zero, que chega em imediato, ou igual a v, tá? Que mais? Para a condição quando x é igual a 1, né? Igual a 1, u é x mais y, dado v nos y, dado x igual a 1. Aí a gente está olhando aqui, né? Para essa condição, né? A gente vai tomar que u é igual a 1 mais y, né? E v igual a 1 menos y, certo?
Só substituir o x ali. Daí, né, a gente encontra mais uma expressão, que é mais v igual a 2, né? A gente está somando expressões, tá? Então, o mais v é igual a 2. E aí a gente encontrou as duas equações, né? O segundo método para a gente resolver é resolver para x e y em termos de u e v. Então, a gente substitui x como função de u e v, y como função de u e v, em uma equação y, né, da curva. Então, a gente vai usar esse método, a gente vai ter que x, né, se aqui a gente isola x, né, e aí a gente, essas duas equações, e a gente vai encontrar que x igual, somos 2 e divide por 2 depois, né, 1 mais v sobre 2, né, meio mais v. Consequentemente, y, né, y vai ser u menos v sobre 2, também, dividido por 2, tá? Então, beleza. Encontrou essas duas expressões. E aí a gente substitui nas equações x, y, né? Então, no primeiro caso, que é aqui na base, né? Na base, quando y é igual a zero. Então, para y igual a zero, obrigatoriamente, né? A gente está dizendo que um meio de u menos v é igual a zero. A consequência é que u é igual a v. Né? E para a vertical, né? X igual a 1, a gente está dizendo que mais v, 1 meio de 1 mais v, igual a 1, e imediatamente contra, né? 1 mais v igual a 2. Tá? Então, isso suprime, né? Mas isso mostra encontra os limites para a integração, a ordem de integração de du dv. Né? Então, primeiro, como é que a gente vai encontrar agora esses limites de integração? Né? Primeiro, a gente mantém v fixo, né? E a gente deixa u variar. Né? Então, isso dá, né? Nos dá verificar que a v fixo variando, a gente vai ter uma série de, de linhas, né? Se v, tá? V é essa aqui. Então, se a gente faz isso, mantém v fixo, u, quando variando, certo? E aí a gente vai ter v, a primeira é v igual a zero, né? Que é a limitante, né? A lá de cima. Depois a gente vai ter v igual a v zero, v igual a 1, até, né? Vai começar com u igual a v, né? Começa no u igual a v, que é y, né? É essa de baixo. E termina essa expressão, né? Que é y igual a zero, então começa embaixo e termina na vertical. A vertical é u igual a igual a u igual a 2 menos v. Okay? Aí depois a gente vai integrar com relação a u, né, para os valores de u, onde a gente vai tentar verificar como que u vai variar, né? E bom, nos casos a gente consegue verificar, né, que nessas retas horizontais, né, passam nessas retas piadas, né, que passam, né, pelo no R, né? A gente vai tomar o AV, vai encontrar os valores de U, onde ele deixa, ele sai em O2. E por último, a gente vai ter que integrar em relação a V, né? Para
o menor valor de V possível, né? Que é quando V é igual a zero, né? As linhas interceptem sempre o valor de R, né? Então, o maior valor possível, né? Para que essas linhas interceptem vai ser da V igual a U. Tá? U igual a 1. Né? Não, desculpa, V igual a 1. Começa em V igual a 0, né? Começa em V igual a 0. V vai variando até chegar em V igual a 1. Esse plano, né? Então, a integral vai ficar simplesmente simples, né? A integral dupla. Né? Primeira integral, ela vai estar variando de 0 a 1. Segunda integral vai variar de V até 2 menos V. Da Jacobiano, né? Vezes o elemento. Tá? Se a gente for esticar, né? E calcular essa integral, a gente vai confirmar que ela vai dar o mesmo valor, né? Da mesma área aí. Né? Então é interessante tente resolver a integral as duas. Mais um exemplo. 3. Se a gente usar uma transformação de coordenadas de tal forma que U é igual a x quadrado menos v quadrado. Tá? Menos y quadrado. Né? E v vai ser y sobre x. Então é uma aqui a gente está fazendo. Né? 1. A gente vai tentar encontrar os limites e os integrandos para a seguinte integral. Integral dupla em R de dx dy sobre x. Tá? E aí R vai ser a região infinita, né? No primeiro quadrante, sobre y igual a 1 sobre x, né? E à direita da expressão de sob igual a 1 x, tá? E à direita da expressão quadrado igual. Bom, então a gente tem que mudar o integrando, né? Então a gente vai usar, né, o fator jacobiano, né? E colocar os limites de integração. São coisas que a gente vai fazer. Então, para mudança de integrando, a gente quer uma expressão quadrado em termos de u e v. Isso sugere, né, que a gente elimine y para a gente conseguir uma equação de u e v. Então, daqui, qual é o malabarismo que é interessante? Bom, sabe que u é dado como x quadrado menos y quadrado, certo? E aqui, y, aqui dessa expressão, né? Se v é igual a y sobre x, y é igual a vx. Tá? Daqui, então, a gente consegue encontrar que né, u é igual a quadrado menos y quadrado. Mas y quadrado é vx, é v quadrado x quadrado. Só. E daqui a gente encontra x é igual a quadrado é igual a u sobre u quadrado. Encontramos uma expressão. Então, para o exemplo que a gente fez, a gente sabe qual que é o valor do jacobiano. Tá? O valor jacobiano é metade disso aí. Né? Metade disso aí. Então, a região R que a gente tem, né, por expressão, né, o nosso V ele vai variar de 0 a 1, né? E o fator de jacobiano é sempre positivo. Né? Então, a gente não precisa do valor absoluto. Né? Absoluto.
Então, né, a nossa integral que a gente quer resolver, inicialmente era integral dupla de R dy quadrado. E isso, né? Isso vai ser integral dupla sobre R de quem? De 1. Se a gente multiplicar já pelo cotidiano, vai ficar um menos dado por azul, tá? Isso vezes deu dever. E vai dar simplesmente a dupla, que é deu dever duas vezes. Então, finalmente, a gente precisa agora colocar os limites, né? Então, o eixo X, precisa pensar, o eixo X e a parte esquerda, né? São da curva, elas são os contornos, né? E também, né? O P igual a zero e o igual a 1, né? São contornos da nossa figura. Se a gente for tentar representar essa R, vai ter uma curva que é x igual a 1, né? Aqui, a gente igual a 1. Que mais? Igual a 1. Ah, tá, encontrei qual que é o problema. Porque não é fino, né? Dado. X igual a 1. A outra curva, né? É essa, que é x quadrado igual a 1. E são essas as limitações, né? São essas as limitações. Então, aqui a gente vai ter várias variações. Para a gente poder dar essas limitações para as coordenadas UV, a gente vai seguir algum dos dois métodos. Vou seguir o método 1, né? Que ele é mais, apesar dele ser mais lento, ele é mais aplicável. Então, pelo método 1, a gente tem uma equação para U, que era a x quadrado menos y quadrado, e uma expressão para y, né? Que é vx, né? Ou para v, né? Que era y sobre x. E a gente sabe que xy é 1. Né? A gente quer saber essa limitação aqui. X igual a 1. Então, pelo método 1, a gente consegue reescrever essas equações, isolando, né? O valor de y para vx. E aí, né? Na verdade, y aqui, né? X. E a gente encontra aqui u é igual a x quadrado, né? E que v é igual a 1 sobre x quadrado. Essas são aqui.
Se a gente agora sumir com esses valores né? Somar as duas expressões, a gente vai tirar aqui daqui a primeira equação, que é igual a sobre V. Tá? Então, a forma desse limite superior sugere, né, que a gente pode integrar primeiro com relação a U. Né? Então, a gente vai manter V fixo, né? Tomar U aumentando, e isso nos dá uma série de retas, né? Que partem da origem e vão até pontos, né? Okay? Pontos quaisquer. Né? Então, aqui, a primeira reta, né? Ele vai tomar V igual a algum valor A, né? Que é V que bate aqui, né? E ela vai, eu consigo variar, né? Até essa curva, né? Até essa curva aqui. Qual que é o valor de U, né? O valor dessa curva, né? Essa curva vai ser U igual ao que a gente encontrou, né? É isso. Então aqui a ideia é primeiro a gente mantém V fixo e aí a gente varia U. Então a gente vai dar essas séries de setas, né? A gente vai integrar aqui onde dentro desse R, né? Então o U vai variar de 0 a 1. O U começa em 1, né? Começa em 1 e aí ele vai até a equação que a gente encontrou, né? Começa em 1 e vai até a equação. E os raios que a gente vai usar aqui, né, que vão interceptar R, eles começam do raio menor, que corresponde a V igual a zero, né, e ele vai até esse V igual a A, que é onde ele limita, né, essa limitação pela esquerda. Tá? Então, a expressão resume a integral dupla. V varia de 0 a A, U varia de 0 a não, de 1 até a expressão que a gente encontrou. E aí a expressão que é du dv de 2u. Tá? Então, para completar o trabalho, a gente precisa determinar qual que é o valor de A explicitamente, né? Então a gente pode, isso pode ser feito se a gente resolver xy igual a 1 e x quadrado menos y quadrado igual a 1, que A é justamente o ponto, né? Onde as duas equações se tocam, né? É mais elegante uma abordagem, né? Que é adicionar y igual a x, né? Que é representar a linha, né? Que liga ponto O, né? O ponto O é esse ponto aqui, né? E, e, e a gente listar as equações e resolver todas as três simultaneamente para uma combinação A, né? Então a gente vai substituir y igual a x em outras duas equações, né? E a gente vai encontrar que a x quadrado, a x quadrado é igual a 1 e que x quadrado é 1 menos a quadrado, x quadrado vezes 1 menos a quadrado é igual a 1 também. Daqui a igual a quadrado, portanto a é igual a menos 1 mais a raiz. Então, a gente na integral a gente deixa com a e depois a gente deixa explicitamente qual que é o valor de a. Okay? Não é fácil, tá? Então, esse tópico em especial é bem complicado. É, é... Eu vou deixar um exercício, tá? Um exercício para o use
variáveis. Para encontrar a região. Para encontrar a área da região. Uh, limitada pelas curvas y ao x quadrado, y igual a 2x quadrado, y igual a 1 sobre x e y igual a 2. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo. Tchau, tchau.